Olha só, a gente tem 4 textos antigos, sabe? Separados por séculos. Um deles conta a história de um tirano sanguinário, o outro de um rei que se sacrifica. O que eles têm em comum? Parece que nada, né? Mas e se eu disser que o que une essas histórias é uma ideia bem surpreendente sobre o que é justiça de verdade? É essa conexão que a gente vai desvendar agora. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que a história de um rei que chega ao poder, massacrando todo mundo, pode ter alguma coisa a ver com a história de outro que reina se sacrificando? A resposta, olha só que interessante, está no jeito que cada um deles enxerga a justiça. Para começar, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo brutal e bem político do livro de Juízes. É uma história de poder, de traição e de uma justiça, digamos assim, bem direta, bem pé no chão. A história de Abimeleque é, uau, uma montanha russa. Ele sobe ao poder de um jeito brutal, massacrando os próprios irmãos. E o povo que o colocou lá? Ah, esse mesmo povo se vira contra ele numa rebelião super sangrenta. E o fim dele não é nada glorioso, não. Ele morre com uma pedra de moinho que uma mulher, uma anônima, joga na cabeça dele. É impressionante, né? A mesma violência que ele usou para subir é a que o derruba no final. E o mais interessante é que o próprio texto não faz rodeios, deixa a moral da história bem clara. A justiça, nesse caso, é implacável. É direta, é o famoso olho por olho. A maldade do Abimeleque é paga na mesmíssima moeda, uma morte violenta. É um modelo de justiça que acontece aqui e agora, na Terra mesmo. E é aqui que a gente chega num ponto-chave. Esse caminho do Abimeleque, o da violência, é um jeito de entender o poder. Mas não é o único. Pensa comigo. E se a verdadeira autoridade não viesse da força para tirar a vida, mas sim da disposição de entregar a própria vida? Essa pergunta, ela serve de ponte. Ela nos leva direto para uma outra narrativa, uma que funciona quase como um espelho, só que ao contrário, da história de Abimeleque. Agora a gente entra no Evangelho de Lucas. E a cena é a da crucificação. O clima é pesado, sabe? Quase cósmico. O céu inteiro fica escuro. Aqui, o poder não está sendo tomado na marra. Pelo contrário, está sendo entregue, de livre e espontânea vontade. É um momento tão forte que a própria natureza parece sentir e reagir. Depois da morte, a história dá uma virada completa. Ela não acaba ali, com aquele fim violento. Não mesmo. Acontece algo que ninguém esperava. A pedra, aquela que selava o túmulo, que era o símbolo final da morte, ela foi removida. Então as mulheres chegam no túmulo e ele está vazio. Imagina a cena, a confusão, o mistério tomando conta de tudo. Aquilo que todo mundo esperava encontrar, um corpo, né? Simplesmente não está lá. E aí vem a revelação, o ponto alto da história. No lugar daquele ciclo de violência que a gente viu com Abimeleque, que só leva à morte, aqui a gente tem um ciclo de sacrifício e ele leva a uma vida nova totalmente inesperada. É um jeito de enxergar justiça e poder que é completamente diferente. Certo. Então, como é que a gente junta essas duas coisas? De um lado, uma retribuição sangrenta. Do outro, uma ressurreição através do sacrifício. Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. E é aí que o livro dos Salmos entra. Para conseguir conectar esses dois mundos, a gente precisa entender uma palavra-chave: santo. E não é só no sentido de ser bom, não. Pensa em santo como um padrão absoluto de perfeição moral. Sabe, tipo um norte magnético que nunca muda? É a régua imutável que mede todas as coisas. E aqui que a coisa fica fascinante. Porque o Salmo 99 descreve um Deus que tem duas facetas ao mesmo tempo. Ele é um Deus que perdoa, mas também é um Deus que pune o que está errado. Ele não passa a mão na cabeça, sabe? Mas a punição não é a única carta que ele tem na manga. Então, esse salmo é a chave para a gente conectar as duas histórias. A justiça divina, olha só, tem dois lados. Tem o lado da responsabilidade, que a gente viu bem claro na queda do Abimeleque, e tem o lado do perdão, da chance de recomeçar, que a gente viu na ressurreição. E o mais importante, esses dois lados da justiça existem debaixo do mesmo padrão, o padrão da santidade. Ok, se a justiça divina tem esses dois lados, como é que isso se aplica na prática? Não só para reis e grandes histórias, mas para a vida de cada um, para a nossa vida interior. Para responder isso, a gente sai do cósmico e vai para o pessoal, com a sabedoria do livro de Provérbios.
Esse provérbio é um convite para olhar para dentro. O foco muda, sabe? Sai do que a gente faz e vai para a atitude por trás da ação. A grande questão não é só o erro em si, mas o que vem depois. É zombaria? É descaso? Ou é uma vontade sincera de consertar as coisas? E isso nos joga numa verdade bem profunda. O acerto de contas final, digamos assim, acontece num lugar onde ninguém mais consegue enxergar. O estado do coração. A amargura, a alegria, o arrependimento, tudo isso é um território particular. E é exatamente aí, nesse lugar secreto, que a justiça encontra sua raiz mais funda. Beleza, então, chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que essas 4 visões diferentes sobre justiça se encaixam e nos dão um quadro mais completo? E é aqui que tudo faz sentido, olha só. O livro de Juízes mostrou pra gente a justiça como retribuição direta, aqui na Terra. Lucas, por outro lado, apresentou um sacrifício que quebra esse ciclo de violência. O Salmo 99 deu a estrutura maior, divina, que abraça tanto o julgamento quanto o perdão. E para fechar, Provérbios levou a gente para o centro de tudo, o acerto de contas que acontece dentro do coração. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? A justiça parece ser algo inevitável, uma força que está sempre ali. Mas o que esses textos sugerem é que o que define o tipo de consequência não é só o que a gente faz. A justiça sempre vai exigir uma resolução, isso é um fato. Mas talvez seja o estado do coração que decide se essa resolução vai ser um beco sem saída, cheiro de violência, como foi para Abimeleque, ou se vai ser o começo de uma vida totalmente nova.